vocês não se arrependerem, Jesus vai vir pela segunda vez e as pessoas vão perecer e outras vão ficar, né? Para participar da tormenta. Quem que vai aguentar, né? Ó. Aquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Vocês prestaram atenção que esse versículo que tem aqui é quase a mesma coisa? Então, meus amores, e foi o que? Jesus foi batizado por João e foi para o deserto para ser tentado. E João continuou, entendeu? Chamando as pessoas o que? Ao arrependimento. Ó. Então ia ter com eles Jerusalém, toda a Judeia e todos os província adjacente ao Jordão, e iam por ele batizado no rio Jordão, confessando aos seus pecados. Então, meus irmãos, se não tiver renúncia de pecado, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Por isso que eu prego, meus irmãos, para as pessoas o que? Colher o sacrifício de Jesus. É impossível vocês herdar o reino do céu. Primeiro, se vocês não colher o sacrifício de Jesus e sem você ser uma nova pessoa. E outra coisa, Jesus está voltando. Não existe muito mais tempo não, entendeu? Por isso que nós estamos na internet pregando o evangelho. Porque o evangelho acolhe muitas pessoas. Ó. Mateus 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, o reino do céu está estendido sobre nós. Tá, Mary? Tá assim, é a nossa salvação que Jesus deixou para nós, entendeu? Para aquelas pessoas que colhem e recebem. Vendo como é que a gente vai colher? Vocês vão confessar Jesus perante os homens. Eu vou ler para vocês agora. É Lucas 12, versículo 8 e versículo 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se você escolher o sacrifício que Jesus fez aqui na terra por vocês, se não, o versículo 9, vocês não querem aceitar Jesus, vocês não querem caminhar com Jesus. Escuta aqui, Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quando chegar um dia na presença de Deus e na presença dos anjos, Jesus vai dizer que não te conhece. Apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Mesmo de ter escrito isso, bora lá, vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês. Eu mostro, ainda boto o livro, ainda boto o capítulo. Pronto, já achei. É Mateus 7 e o versículo 23. Olha o que é que vocês vão escutar de Jesus. Por quê? Porque vocês preferiram as iniquidades do que vocês salvar a alma de vocês. Presta atenção. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai a voz de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês prestam atenção? Por causa dos pecados, das iniquidades, vocês vão jogar fora a própria salvação de vocês. Meus amores, mas a gente está chamando. Jesus está na internet de dia e de noite pregando o evangelho, clamando a vocês o arrependimento. Entendeu? Antes desse dia, o dia da vinda de Jesus, o dia que Jesus vem buscar o povo na terra, vai ser um dia de quê? Um dia de alvoroço. Vai ser um dia de quê? De angústia. Um dia de quê? De lamentação. Então, meus amores, por isso que eu tô lendo a palavra de Jesus com vocês. Bora lá? Vou ler aqui pra vocês bem rapidinho. Deixa eu encontrar aqui, né? Vou soltar pra vocês, deixa eu ver. Pronto, já tá em cima. Meus amores, Jesus, né? Jesus. É Sofonias 1, versículo 14, versículo 15, versículo 13, versículo eu vou deixar pra vocês. Primeiro, sobre o que? Sobre o dia da vinda de Jesus. Sobre o que? Sobre o arrebatamento da igreja. Jesus vai conduzir, vai
vai fazer nascer em um só dia um país inteiro. Jesus vai fazer. Por quê? Porque Jesus tem o quê? O poder, entendeu? E o domínio. Bora lá, ó. O dia do Senhor. Agora vamos para o versículo. Aqui é o título da parábola, entendeu? Ó, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Você está vendo aí o dia do Senhor? Medita. Aquele dia será um dia de indignação, dia de angústia, é dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Vocês já soltei outro versículo. O dia da vinda de Jesus vai ser um dia normal para vocês? Eu lendo esse aqui para vocês, vai ser um dia normal? Não, meus amores, na vinda de Jesus vai ser um dia normal, não. Presta atenção aqui, ó. Dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Então, essa cidade fortificada, eles vão entrar em pânico. Por causa de quê? Por causa do que tem escrito lá no livro de Apocalipse. Por causa do quê? Por causa do terremoto que vai ter muito grande, que vai abalar o quê? Meus amores, vai abalar o quê? O mundo inteiro. Para vocês verem o tamanho do pecado, né? Da humanidade perante a Deus. Eu vou ler aqui um pouquinho, só aqui no... É o que eu acabei de falar com vocês, né? Eu vou ler agora. É 7, Apocalipse 7, glória a Deus. Apocalipse 7, olha o que aqui está falando sobre a vinda de Jesus, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande terremoto de terra. Você está vendo? No sexto selo vai ter um grande terremoto de terra. Presta bem atenção, continua. Vi que houve um grande terremoto de terra e o sol tornou-se negro, como saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? Por isso que o mundo vai ficar em treva. Por causa de quê? Justamente por causa do que está escrito no livro do Apocalipse. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verde, abalado por um vento forte. Então, meus amores, presta atenção. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Meus amores, as pessoas ainda zombam da palavra de Deus. Tem pastor que zomba da palavra de Deus. Eu fui na igreja, ele chegou e disse que não vai ter na vinda de Jesus, isso não vai acontecer. Meus amores, está escrito nas Santas Escrituras. Por que o povo lê e ainda ignora? Ele leu a palavra de Deus e ainda passou por cima. Então, por isso que Jesus manda a gente ler corretamente. Entendeu? Ele chegou, que eu acho que com certeza ele me segue na internet. Ele chegou e disse assim: não vai haver maremoto, não vai haver maremoto nas cidades, não. Meus amores, tem escrito nas Santas Escrituras. Ele quis dizer que Jesus era mentiroso. Olha a gravidade do perigo quando a pessoa abre a boca falando na palavra de Deus, falando com a palavra de Deus e dizendo uma coisa dessa. Eu prestei atenção no que o pastor falou. Ele chegou e disse, com certeza ele me assiste na internet, com certeza ele está escutando esse vídeo, né? Então, mas eu não vou parar de pregar a palavra de Deus por causa de ninguém, não. Que se dane. Se está escrito que vai ter um maremoto, porque vai ter. Se Deus diz, com todas as letras, diz que vai acabar o restante da costa do mar, tu duvida? Pois eu não duvido, não. Tu não crê, não? Pois eu creio, acredito em tudo que está escrito nas Santas Escrituras. Por que o povo, com a palavra de Deus, são tão hipócritas? Por isso que Jesus disse que esses pastores vão pagar um preço muito caro. Eu prefiro ser a última pessoa da cadeira do que eu estar no altar e eu estar conflitando. Meus amores, isso é conflitando. Não, meus amores. É uma palavrazinha assim que eu não sei dizer.
desafiando Jesus, para falar assim, né? Tá desafiando Jesus. Jesus deixou uma coisa escrita, aí a pessoa não lê, aí a pessoa chega e confronta Jesus. Isso aí, meus irmãos, em cima do altar, Deus é muito misericordioso, viu? Deus é muito misericordioso, porque tá escrito e a pessoa chegar e dizer que é mentira de Jesus. Ele falou, por quê? Primeiro, eu não falei isso, não. Você não falou dizendo que Jesus era mentiroso, mas você desmentiu as palavras dele nas Santas Escrituras. Não tô brigando, não tô questionando, só tô o quê? Punindo pelo meu Salvador. Se ele deixou escrito aqui, porque é verdade. E outra coisa, não aconteceu não, tá prestes a acontecer. Problema de quem não acredita no que está escrito. Então, se meus amores, vocês me desculpam, mas as verdades a gente tem que falar. Não pode fechar a boca mais não. Principalmente agora, Jesus às portas, com falha com Jesus, por causa de um ser humano, igualmente a mim e a você. Não, meus amores, Deus, Jesus, ainda além que Jesus disse assim, olha, sou eu. Jesus falou o quê? Pedro lhe disse assim, Senhor... Pedro não, foi Filipe. Filipe disse assim, Senhor, mostra a nós o Pai, que é o bastante que nós crê. Então, se do mesmo jeito as pessoas estão com a palavra de Deus e não acreditam. E o que foi que Jesus disse? Estou há tanto tempo convosco que ainda não me conheceste, Filipe. Eu não vou falar mais nem Filipe, vou falar nos pastores. Há tanto tempo com vocês, pastor, e vocês ainda não me conheceram. Oxi, meus amores, Jesus nesse dia estava na igreja, mas eu... Claro que eu não vou para a igreja só, jamais. Eu quero estar num templo, numa casa, né? Eu não quero estar numa casa de oração sem a presença dele, não. Eu senti a presença dele lá. Mas, meus amores, com certeza Jesus se entristeceu com o que Jesus escuta da boca desse que diz sacerdote, né? Então, como é que ele não ele diz que é pastor, sacerdote? Porque é que ele não respeita o nosso mestre? Se Jesus disse que é assim, eu vou examinar para poder não desapontar ele, entendeu? Ah, se Jesus diz que é assim, eu não vou desapontar meu Salvador. Vou olhar para ver se, tá entendendo? Se tiver, eu jamais abro a minha boca para desmentir o que Jesus falou, entendeu, meus amores? Por isso, meus amores, que eu tenho medo de abrir até a minha boca na internet para falar com o povo. Eu falo, se tiver escrito nas Santas Escrituras, para sair de mim eu não falo, não. Primeiro porque eu não sei ler direito, né? Ler algumas coisas. Então, meus amores, é muito pecado. E outra coisa, pior rigor, somos para nós que conhecem a palavra de Deus. Meus amores, tudo que eu falo aqui, eu solto o versículo que eu acabei de ler com vocês, foi Apocalipse 7, o versículo 12, Apocalipse 7, o versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14 e o 15. Li até o versículo 15, do versículo 12 até o versículo 15, li para vocês. Todas as vezes quando eu falo com vocês, eu mando vocês examinar nas Santas Escrituras. Para o quê? Para que vocês não questionem o nosso Salvador e nem tampouco o nosso Pai, né? Que é o quê? O Deus de Israel, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês e fui. Então, meus amores, eu vejo que muita negligência das pessoas para a parte de Jesus, principalmente nisso aí. Questionando Jesus, jamais Jesus deve ser questionado. Ele deve ser o quê? Respeitado, entendeu? E eu defendo mesmo porque Jesus é meu Salvador, ele é meu noivo, é o homem que eu amo, é Jesus de Nazaré. Ele me comprou com preço de sangue, eu tô aqui mesmo para defender ele, entendeu? E eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.